Então você tem que guardar seu coração. Escuta, o seu coração é um grande tesouro. E Deus está dizendo a você, de tudo que você pode guardar, dinheiro, casa, empresa, carro, mulher, de tudo isso, o que você precisa guardar é o seu coração. Amém. Bom, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Na verdade, eu comecei, na semana passada, uma série de ministrações. E o objetivo dessas ministrações é nos preparar para o ano que está a chegar. Posso ouvir um amém? Na verdade, é sair e nos preparar para entrar. Preparar para a saída do ano e preparar para a entrada do ano. Posso ouvir um amém? Então, o ano está a terminar e, geralmente, essa época é a época de nós fazermos balanço. É época de reflexão, é época de nós avaliarmos como foi o nosso ano, para nós podermos planejar o ano que vem. E às vezes, nesse processo de avaliar como foi o ano, nós podemos chegar a algumas conclusões que podem gerar certos sentimentos em nossos corações. E hoje eu quero falar sobre a importância de você guardar o coração desses sentimentos. Mas, semana passada, eu falei sobre os ciclos da nossa vida. Se você não esteve no culto semana passada, eu aconselho você a ouvir as ministrações. Estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também foi partilhado no grupo da igreja. Caso você precise, o seu líder pode enviar para você a ministração. Se você não ouviu. Por quê? Porque nós meditamos Salmos 90, no versículo 12, quando Moisés começa a orar a Deus, e a sua oração era muito simples, né? Ele disse, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar a sabedoria. Isso significa que, para que você possa viver sabiamente, para que você possa se posicionar de maneira sábia no seu dia a dia, na sua vida, você precisa aprender a contar os seus anos. Posso ouvir um aleluia? E nós vimos que Deus é um Deus de ciclos. Deus criou o dia em 7 dias, fez a criação em 7 dias, e Ele estabeleceu que a nossa vida fosse vivida num ciclo de 7. Então, 6 dias o homem trabalha, no 7º ele descansa. São 7 dias da semana. Deus também determinou um ciclo de 7 anos na nossa vida. Então, a cada um desses anos, nós devemos esperar algo da parte de Deus. Depois nós vamos ver mais para frente, no livro de Salmos, quando a Bíblia vai dizer que a nossa vida, ela gira em torno de 70 anos. E que o que passar disso, gira em torno de 70 a 80. E o que passar disso, vira enfado e cansaço. Já não é um tempo de muita produtividade. Então você vê que Deus vai dizer que a vida é feita num ciclo de 10 anos, é feita em 10 ciclos de 7 anos, que dá aí 70 anos de vida. Então, Deus estabeleceu que nós vivêssemos a nossa vida no ciclo de 7 em 7 anos. Posso ouvir um amém?
Então nós aprendemos que o primeiro ano da nossa vida, nesse ciclo de 7 anos, é o ano do aprendizado. É um ano em que você vai conhecer o ciclo que começou. O ciclo começa através de marcos. Então, quando você casa, aí é estabelecido um marco e a partir daquele marco começa um ciclo de 7 anos. Você casou hoje, a partir do dia seguinte você começa o primeiro ano dos seus 7 anos de casamento. Então, no primeiro ano do casamento, não é um ano em que você vai esperar muita coisa. Não é um ano de muita bênção, de muita fartura, de muita prosperidade. Geralmente é um ano de aprendizado. Você vai aprender a viver dentro daquele ciclo. Você vai aprender a como se posicionar naquele ciclo. E aí depois que você aprende, você vai entrar no segundo ano. Segundo ano é o ano do trabalho duro. Uma vez que você já aprendeu no primeiro ciclo, no primeiro ano, perdão, agora no segundo ano você vai trabalhar corretamente com o conhecimento que você teve no primeiro ciclo, no primeiro ano do ciclo. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Então, entram no primeiro ano de alguma área da sua vida, começam a ter muitas dificuldades, e por causa das dificuldades, ao invés deles perseverarem, geralmente no segundo ano eles querem romper o ciclo. Então, no segundo ano, geralmente, muitos jovens que entraram na faculdade querem mudar de curso. Por quê? Porque o primeiro ano foi muito difícil. Muita gente que entrou no casamento quer terminar o casamento. Por quê? Porque o primeiro ano foi difícil. Muita gente que começou o negócio quer terminar, quer parar o negócio. Por quê? Porque o primeiro ano de negócio não tem lucro. É um ano de trabalho, é um ano difícil, é um ano de aprendizado. Então, se você não entender o ciclo ou o ano do ciclo em que você está a viver, você não terá sabedoria para lidar com aquele ano que você está a viver. Aí o terceiro ano é o ano da aliança, é o ano da consolidação. Muita gente no terceiro ano desiste, porque é um ano de testes, é um ano em que suas amizades serão provadas, é um ano em que a sua aliança será testada, é um ano em que, até mesmo na vida da igreja, nós seremos testados. Vamos passar por desafios e que muitos de nós, talvez, diante desse desafio, não seremos capazes de firmar aliança e vamos desistir. Geralmente é no terceiro ano que pessoas mudam de igreja. Por quê? Porque aquele ano é ano de formar aliança. Posso ouvir um amém? E aliança é feito à prova de fogo. Diga aleluia. Se você ir ver um orive já trabalhar, você vai ver que o trabalho que ele faz da aliança, quando ele está a forjar a aliança, passa no fogo. As nossas alianças são testadas por meio de... Diga fogo. Então Jesus só fez aliança com seus discípulos no terceiro ano. Foi no terceiro ano que Jesus falou, já não vos chamo mais de servo, agora vos chamo de amigos. Foi no terceiro ano que Jesus sentou na mesa com eles, pegou o cálice, o pão, partiu e disse, esse é o meu sangue que será derramado por vós. Então Jesus fez aliança com todos eles, mas também foi no terceiro ano que Judas, em vez de fazer aliança, traiu Jesus. O quarto ano é o ano de frutos. Só no quarto ano que você começa a ver um pouco de frutos. Mas esses frutos ainda não são para você comer. Na verdade, a Bíblia diz que esses frutos são primícias. Significa que no quarto ano, seu negócio vai começar a dar resultado. Seu casamento vai começar a dar resultado. Suas finanças vão começar a aparecer. Mas esse ano também é ano de você ofertar para Deus. É primícia. Se o seu casamento está a começar a fluir, significa que você precisa primiciar a Deus no seu casamento. Você precisa servir a Deus junto com o seu cônjuge. Quinto ano é o ano da perseverança. Tem frutos também, mas é o ano em que você vai ter muitos desafios. Geralmente é no quinto ano que as pessoas desistem. Geralmente é no quinto ano que você começa a ser estimulado a desistir de alguma coisa, de algum ciclo que você começou. As pessoas vão começar a dizer, ei, você está a ser exposto a muita coisa, você está a insistir muito, desiste lá, não está a dar certo isso aí. Quinto ano é o ano da definição.
casais que conseguem ultrapassar quinto ano, geralmente já foram. A mesma coisa, se você abrir uma empresa, você for capaz de perseverar até o quinto ano, no sexto ano, você vai começar a avançar. Então, sabedoria é você entender o que Deus promete em cada um desses anos, para que em cada um desses anos você se posicione com a expectativa correta. Porque senão, no primeiro ano de alguma coisa que você está a fazer, você vai esperar resultados que Deus só vai te dar no sétimo ano. Então isso não é sabedoria, por quê? Porque você vai ter uma expectativa que Deus não vai responder e o resultado disso será frustração. Alô, mexeram no meu som? No meu microfone? Ok. Resultado disso será frustração. É por isso que o salmista diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria, para que eu saiba o que esperar em determinado ano do ciclo que eu estou a viver. Então tem muita gente que entrou no primeiro ano de alguma coisa e ele acha que no primeiro ano ele vai bombar, vai explodir. Não vai. Não é que Deus não está com você, é que o ano que você acabou de começar é o ano de aprendizado. É o ano de você aprender. Começou a liderar, é o ano de você aprender a liderar. Casou, é o ano de você aprender a ser casado. Nunca foste casado. Aliás, você casou com uma pessoa totalmente diferente de ti. Começou um negócio, é o ano de você aprender a ser um empreendedor. E aí o quinto ano, eu disse que era o ano da definição, da perseverança. Mas já tem um pouco de fruto. E o sexto ano é o ano de frutos abundantes. Significa que, é o ano da bênção tríplice. Significa que, se você for capaz de perseverar em alguma área da sua vida até o sexto ano, no sexto ano você vai entrar no ano de bênção. Mas não é qualquer bênção, é bênção a triplicar. Por que a triplicar? Porque no sétimo ano seria o ano do descanso. Então era o ano que ninguém deveria fazer nada. Ninguém deveria trabalhar. A terra deveria descansar. As pessoas deveriam descansar. Então não tinha que se plantar, não devia se fazer nada. Então Deus disse assim, as pessoas começaram a perguntar para Deus: Senhor, se no sétimo ano nós não vamos trabalhar, então vamos comer o quê? Então Deus disse assim: no sexto ano eu vou vos dar a bênção de 3 anos. A bênção que vocês vão comer no sexto ano, a bênção que vocês vão comer no sétimo ano, significa que no sétimo ano você não trabalha, mas a bênção está lá. E no primeiro ano, ou seja, no oitavo ano, que é o primeiro ano do segundo ciclo, você vai começar a plantar de novo, mas você ainda está a comer da bênção do sexto ano. Isso está lá em Levíticos capítulo 19. Não vou ler hoje porque foi a palavra da semana passada. Então, se você for capaz de identificar em determinada área da sua vida, em que ciclo, em que ano do ciclo você está, você vai alcançar sabedoria de esperar para aquele ano aquilo que Deus promete. Porque senão você vai estar no quarto ano à espera da bênção tríplice. E você vai fazer planos, e Deus vai dizer: alô, esse ano não é ano disso. Então significa, pastor, que nós não devemos sonhar, planejar? Claro que sim, devemos sonhar, devemos planejar. Ano que vem está aí, temos que começar a planejar o nosso ano. Mas devemos planejar dentro da expectativa correta, alinhado com o ano do ciclo em que nós estamos a viver. Por quê? Porque senão nós vamos viver frustrados com Deus, com o pastor desse Deus, com a igreja. Por quê? Porque a minha vida não aconteceu nada. Todo ano de 2025 eu esperei, eu tive fé, eu exercitei, eu planejei e Deus não fez nada. E Deus não quer que você viva frustrado. Por isso que eu disse no começo que o final do ano
geralmente é uma época em que nós estamos a fazer balanços, em que nós estamos a avaliar expectativas e sonhos, mas também é um período em que revela realidades difíceis para nós. Realidade de coisas que nós pedimos e não acontecerão. Até jejuamos por tais coisas, mas elas não aconteceram. Por quê, pastor? Talvez porque você não está no tempo de viver tais coisas. Porque Deus é amoroso, é gracioso, Deus quer te abençoar, mas Deus também é prudente. Deus não vai te dar carro se você ainda tem 7 anos. Entenda, não estou a falar de carro, estou a falar... Estou a falar metaforicamente. Então, essa época do ano é ano de encararmos realidades difíceis. Às vezes, de portas que esperávamos que abrissem e não abrirão. Porque esse era o ano da velocidade. Era suposto que algumas portas abrissem rapidamente, mas não abriu para algumas pessoas. E aí, como é que nós vamos chegar no final do ano? Ano que vem não vou fazer mais meta. Ano que vem não quero orar mais por nada. Só vou viver só. Isso também não é sabedoria. Sabedoria é você aprender a viver com a expectativa correta para o tempo que você está a viver. Vocês estão aí. No final vou vos chamar. Sabedoria! Por isso que Salmo está dizendo, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Então, é provável que essa época do ano, você está aí sentado olhando para mim, mas com um ar de frustração dentro de você. Pior quando nós estamos com pessoas próximas de nós que estão a viver alguns anos diferentes do ciclo com Deus e elas estão abençoadas. Aí você olha para a vida dela e fala, puxa, nós estamos na mesma igreja mesmo? Temos o mesmo pastor? Vamos para o mesmo culto? Porque não é possível. Olha a tua vida como está, olha a minha como está. E comparação não é sabedoria. Não se compare com ninguém, porque você não sabe em que ano de vida essa pessoa está a viver. Você não sabe quantas pedras essa pessoa já quebrou para chegar no nível e na posição em que ela está. Não se compare com ninguém. Cada um de nós está a viver a tua vida com Deus. Somos irmãos, somos amigos, somos uma família, mas cada um de nós tem a sua história com Deus. E a sua história vai definir quem você é e o que você viverá. Alô? Se você não entender isso, meu irmão, você vai chegar nesse ano, ou nessa época do ano, carregando realidade difícil, de promessas que pensamos que se cumpririam, mas que não se cumpriram. Eu tinha uma promessa, não cumpriu. Porque às vezes Deus fez promessa, mas Deus não falou quando que ele ia cumprir a promessa. E você gerou sua expectativa em cima da promessa que Deus te deu, sem entender o tempo que Deus prometeu.
Alô? Ainda está aqui? Se nós não tivermos a sabedoria, nós vamos chegar nesse período com realidade difícil, de situações que achávamos que mudariam, mas que permanecem iguais. E quando isso acontece, a frustração tenta entrar no coração. E se não guardarmos o nosso coração, nós vamos chegar nessa época de ano desanimados. E aí começamos a postar alguns memes que eu andei a ver esses dias no status. Tipo, não vi nada, não sei o quê. Está frustrado. Por que está frustrado? Expectativas não respondidas. Então, essa época aqui é a época de nós refletirmos, alinhar o nosso ano, mas também começarmos a orar pelos alvos para que Deus coloque em nossos corações o que Ele quer fazer na nossa vida ano que vem. Para que os nossos alvos não sejam apenas resultado de nossa mera imaginação. Os seus alvos têm que ser alinhados com o que Deus está para fazer na sua vida. É por isso que Jesus ensinou a orar. Quando você orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se você aprender a orar de acordo com a vontade de Deus, será inevitável. Se o nosso coração não for guardado, o coração pode adoecer. Podemos cair na depressão. Podemos começar a ter crises de ansiedades. Precisamos guardar o nosso coração. Algumas pessoas ficam deprimidas quando coisas não acontecem na vida deles. Outras deprimem quando não tem dinheiro na conta bancária. É verdade o que eu estou a dizer. Tem gente que se tranca no quarto, não quer sair, não quer viver, porque não tem dinheiro. E se você é uma dessas pessoas, eu declaro o poder de Deus para te curar disso em nome de Jesus. Apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a viver em todas as ocasiões. Aprendi a viver tendo tudo e não tendo nada. Paulo disse assim: eu aprendi a ser feliz quando o bolso está cheio. Mas eu aprendi a ser feliz quando o bolso não tem nada. Sabe por quê? Porque a minha felicidade não está nas coisas. A minha felicidade tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Então preste atenção: sabedoria é aprender a guardar o seu coração. Você não pode sujeitar o seu coração a qualquer coisa. Você não pode permitir que tudo entre e afete o seu coração. E o principal alvo da frustração é o seu coração.
Mas Deus não nos chamou para viver esmagados pelas frustrações, e sim fortalecidos pela fé. Alô? Comunidade de Ágape, estão aqui hoje? Posso falar ainda com vocês? Deus não te chamou para viver esmagado pelas frustrações. Mas Deus te chamou para viver fortalecidos pela fé. A fé! A fé! E quando eu falo fé, não é simplesmente fé nas coisas que Deus pode te dar, mas a fé num Deus poderoso que te ama e que cuida de você. Quando falo de fé, não me refiro a fé nas coisas. Não me refiro a fé em um casamento. Porque tem gente que tem fé, mas a fé dele é que Deus vai lhe dar um casamento. Então, a vida dele gira em torno disso. Se Deus não te der esse casamento, a fé mirou, acabou, desanimou, secou, frustrou. A gente que tem fé no dinheiro. A gente que tem fé no pai. Se o papai dizer, vai andar. Vai. Eu trabalhei, vai trabalhar também. Não me refiro a fé a uma porta de emprego, ou é uma bênção que você espera. Mas me refiro à fé genuína em Deus. A fé no amor de Deus. No amor que Deus tem por você. Na obra redentora. A fé que não se abala, porque Deus fez ou não fez algo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe. A primeira fé que você precisa ter é na existência de Deus. Pastor, não aconteceu, Deus existe. Pastor, a porta não abriu, Deus existe. Pastor, frustrou, Deus existe. Depois que você tem que crer que Deus é um galardoador. Deus é um recompensador. Então, antes de crer no galardão, precisamos ser na existência. Crê em Deus. Crê em Deus. Aleluia. Independente das circunstâncias, creia em. Independente das adversidades, creia em. Independente do que aconteceu ou não aconteceu, creia em. Creia que Deus está no controle. Posso ouvir um aleluia? Deixa eu te contar uma coisa sobre a sua vida. Deus nunca perdeu e nem jamais perderá o controle sobre a tua vida. Pastor, mas não aconteceu nada. Pois é, Deus está no controle. Porque o nosso nível de fé está muitas vezes limitado à crença de que Deus só está no controle se tudo está dando certo na minha vida. Deus só é bom se Ele fez o que eu pedi. Alô? Alô? Nem sempre a bondade de Deus está ligada ao fato de Deus fazer o que você esperava que Ele fizesse. Porque a Bíblia diz que os meus caminhos não são os vossos. Então, às vezes, Deus fecha uma porta aqui e põe um cadeado. Nem jejum não para desse cadeado.
Mas isso não significa que Deus não é bom. É porque você não sabe o que tinha dentro daquela porta. Alô? Então, Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, tem que guardar o quê? Alô, diga para alguém, guarda seu coração. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que você não precisa ver nem ouvir, porque pode afetar o seu coração. Você sabe que a porta do nosso coração são os nossos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato. Olfato é aqui, né? Tato e paladar. Tudo que entra para o nosso coração passa por essas 5 portas. Então significa que o que você assiste pode afetar o seu coração. Então se você está lá assistindo um filme de desgraça, você vai acordar e você está preocupado, com medo que uma desgraça aconteça e você não sabe por quê. Porque você abriu uma porta que afetou o seu coração. Você senta com o irmão e o irmão começa a te contar coisas, começa a falar coisas. Cuidado, o seu coração pode ser afetado e contaminado com veneno ou com a alegria que está no coração daquele irmão. Se você ouve pessoas que têm veneno, você fica envenenado, seu coração está envenenado. Você já viu pessoas que de repente ficam com raiva de alguém que nunca lhe fez nada? Nunca te fez nada. Estás com ódio dele. Por quê? Porque alguém envenenado te contou alguma coisa que te fez ficar com ódio dele. Simples. Então você tem que guardar seu coração. Escuta, o seu coração é um grande tesouro. E Deus está dizendo a você, de tudo que você pode guardar, dinheiro, casa, empresa, carro, mulher, de tudo isso, o que você precisa guardar é o seu coração. Por quê? Porque do seu coração procedem as fontes da vida. Tudo o que sai de você procede do seu coração. Se o seu coração estiver bem, só vai sair coisas boas de você. Se o seu coração estiver doente, você só vai exalar doenças por aí. Não é para guardar dinheiro. Não está escrito aí, não está aí. Aí não diz de tudo. Afinal do ano, pastor, o que eu tenho que guardar? Guarda o teu coração. Porque se você não guardar o coração, você vai achar que a vida se resume só em comer, beber nesses 2 dias de festa que nós estamos para chegar. Guarda teu coração. Por quê? Porque senão você vai gastar tudo. Em janeiro vamos te ver aqui a chorar necessidade. Depois vão começar, agora estou no janeiro Plus, agora estou no janeiro Pro Max, agora estou no janeiro não sei o quê. Não é janeiro não, é você que não guardou teu coração. Essa época do ano, tem mulheres que já estão desesperadas, com as mãos a coçar, para entrar nos supermercados e comprar tudo. É Black Friday, pastor. Está na promoção. Ora, e comida,
e ceia, e tem carne, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, para comer um dia, depois jogar no lixo, porque nem acaba de comer. Em janeiro estamos a comer o quê? Seque. Não guardou o coração. Ei, Deus está dizendo, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Ah, é final de ano, pastor. É tempo de curtir. Igreja, pastor, quando dá tempo eu vou. Guarda o teu coração. Escuta uma coisa, dezembro é só um mês no calendário do ano, não muda nada. Alô, as mesmas roupas que você usou de janeiro até novembro, pode usar. Não precisa, escuta uma coisa. Não precisa começar a mudar. Agora tem que andar com roupa, pernas de fora, com não sei o que de fora. Ei, dezembro é só um mês no calendário. Estás a mudar por quê? O que acontece nesse mês de dezembro que você está a mudar? Por que esse mês está a te mudar? Porque você não está a guardar o coração. Tem uns que desaparecem em novembro. Vamos lhe apanhar quando? Janeiro. Alô? Alô, não, escuta, dezembro é só um mês. É só um mês. Você não precisa esvaziar sua conta. Tenha sabedoria. Tenha prudência. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. De janeiro a novembro, certo tipo de ambiente você evitou. Dezembro não guarda o coração. Começa. Pastor, é final de ano. Alô? Guarda o coração. É por isso que estamos a falar de conferência, uns nem respondem. Por quê? Porque o coração já está em outro lugar. Já tem outros planos. Diga para alguém, guarda seu coração. Diga, nunca descuide o seu coração. Escuta, se você aprender a guardar o seu coração, você vai viver muito. Nada vai tirar seu sono, nada vai tirar sua paz, nada vai tirar sua alegria, porque o seu coração está sempre guardado. Porque, escuta-me, tudo começa no seu coração. Tudo parte do seu coração. É tudo no coração.
Tudo é no coração. Então, vigia as portas do seu coração. Esses 5 sentidos do seu coração. Seus olhos, seus ouvidos. Não ouça pessoas envenenadas, amarguradas. Alô? Porque senão, eu lembro, uma época eu morei com minha irmã. E meu cunhado, como me tratava bem? Muito bem. Às vezes chegava assim, Cunha, fala, como que é Cunha? Toma lá, vai lá comprar roupas para ti. Às vezes chegava para mim, Cunha, vamos lá sair, vamos jogar bilhar, vamos ali. E saía comigo, e comprava coisas. Meu cunhado era muito soft. Um dia, não sei o que aconteceu, discutiram eles, marido e mulher. Minha irmã ficou com o coração amargurada, sentou comigo, começou a me contar. Teu cunhado não presta, blá, blá, blá. Nunca me fez nada. De repente, lhe vi ódio. Ele ia conversar comigo de boa. Cunhado, que tal? Cunha, que tal? Dando meu coração a dizer, seu falso. Você sabe o que eu estou a falar. Não adianta você fingir, disfarçar. Sabes o que eu estou a falar. Por quê? Porque contaminou o coração. Você ouviu uma coisa. Você sabe como que começa a tentação? Até teu coração ficar a palpitar para você ir pecar. Começa com uma dessas coisas. Às vezes você vê. Aquilo aí já vira um desejo no seu coração. Mas escuta, você nunca ia desejar se não tivesse visto primeiro. Tem gente que sai de casa para ir no mercado comprar banana só. Mas chegou no mercado, começou a ver outras coisas. Compra tudo menos a própria banana. Por quê? Coração, abriu a porta do coração, os olhos. Tem gente que estava em casa a fazer dieta numa boa, nem queria comer pizza, quebrar a dieta. Começou a conversar com alguém que gosta de pizza. Ouviu, não viu, só ouviu. E de repente a boca está enchendo de água. Vocês que andam, que têm amizades que não são da igreja, começam a te contar. Eu peguei uma gaja ali. Daqui a pouco você também começa já. Mas é assim. As portas do seu coração. A Bíblia está a dizer, de tudo que você deve guardar, você precisa guardar o seu coração. Muito cuidado com o que você vê, ouve, come, pega, cuidado. Cheiro que você sente. Tem gente que são sensitiva, gente que cheira, olfativa, sensibilidade olfativa. Sente o cheiro de um perfume. Já começa. Abriu o caminho. Um cheiro de um perfume só. É por isso que mulheres que querem seduzir usam bons perfumes. Com fragrâncias. Oi? Não estou a dizer vocês. Estou a dizer aquelas mulheres da vida que quando querem... Escuta, aquelas mulheres da vida, se tem um investimento que é caro que elas fazem, é no perfume. Nas roupas. Roupa por quê? Porque é a visão. Perfume por quê? Porque é o cheiro. Conversa boa, por quê? Porque é o que você ouve. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração.
Alô, eu estou a partilhar sabedoria aqui hoje. Guarda teu coração. Se você guardar caro, não guardar o coração, não vais viver para desfrutar do caro. Se você guardar dinheiro, não guardar o coração, não vais viver para desfrutar do dinheiro. Alô? Posso parar de pregar? Posso parar de pregar? Então, cuidado com a frustração. A frustração não começa na mente, ela começa no coração. Ela nasce quando o que vemos não combina com o que esperamos. Está a ver? Quando as circunstâncias à sua volta não estão a bater com a realidade da expectativa do seu coração, começa a frustração. Então, esse mês, guarda o coração. Diga para alguém, guarda o coração. É por isso que quando a gente fala, cuidado com o ambiente que você está. Pastor, quer controlar minha vida. Líder, quer controlar minha vida. Estou a cuidar do que vai entrar no teu coração. Porque a Bíblia diz assim, a boca fala do que está cheio. Por isso, fica muito atento no que as pessoas falam, porque geralmente o que ela fala reflete a realidade do coração dela. Não ignora palavras. Não ignora. Eu falei no momento de nervosismo. Não, falou que estava no coração. Quer conhecer alguém, conhece as suas palavras. Alô? Quer conhecer alguém, conhece as suas? Os irmãos lá atrás estão comigo? Estamos juntos? A frustração diz, Deus não se importa. A promessa não vai acontecer. É melhor desistir. Mas Deus nos chama para dizer, filho, guarde o seu coração, porque eu ainda estou trabalhando. Guarde o seu coração. Deus está no controle. Guarde o coração. Tenha preocupação com o seu coração. Tem lugares que você não pode aceitar ficar. Por quê? Porque está a comprometer o teu coração. Às vezes teu coração está a esfriar, você está a esfriar em Deus. Por quê? Teu coração, lugares onde você está, teu coração está sendo comprometido. Você está a começar a pensar coisas estranhas, começar a falar coisas estranhas. Observa, é o coração. Algum lugar, alguma coisa está a influenciar e envenenar o seu coração. Ninguém dorme santo e acorda profano. Ninguém. Teu coração está sendo afetado aos poucos. Aos poucos. Escuta, o diabo é sorrateiro.
Eu costumo dizer sempre aqui nos impactos, o diabo nunca vai vir para você com tridente, 2 chifres na cabeça, uma capa vermelha e a sair fumaça do inferno. Cheguei. Vais fugir. Vais falar, sai em nome de Jesus. O diabo nunca vai vir assim. Ele sempre virá de uma forma envolvente, aos poucos, sorrateiramente, e vai tomando seu coração. Por isso que no primeiro sinal que você perceber que o seu coração foi afetado com alguma coisa, trata imediatamente. Porque é como câncer. Aquelas células cancerígenas, elas começam pequenas e elas vão crescendo. De repente já não tem o que fazer. Coração, guarda teu coração. Sempre avalia teu coração. Por isso que Davi orou assim: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Talvez eu não estou a conseguir ver alguma coisa no meu coração. Sonda, Senhor, e me mostre. Segunda coisa, nesse processo de você guardar o coração. A primeira coisa eu não falei. A primeira coisa é o coração é o alvo da frustração. Então você tem que ficar atento no coração. Segunda coisa, Deus não frustra a promessa, Ele frustra expectativas humanas. Muitas vezes o que dói não é que Deus não fez, mas que Ele não fez do jeito que imaginávamos. Então, Deus não frustrou a promessa, Deus frustrou a nossa expectativa humana. Isso aqui é mais ou menos você fazer seus planos, não combinar com Deus. Eu quero assim, Senhor, assim, assim. Deus está te olhando a falar, mas é o que você quer? Então, eu tenho que fazer o que você quer. Deus não sou eu mais. És tu. Isaías 55:8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos. Escuta uma coisa. Deus tem os seus caminhos de te levar nos lugares que você precisa chegar. Às vezes você quer ir de avião, Deus quer te mandar de barco. Olha isso. Então, às vezes, Deus está dizendo, ainda não desse jeito, não com essa pessoa. Não, Deus, Macheda. Deus está dizendo, não agora, não dessa maneira, e não com essa pessoa. Por quê? Porque os teus caminhos não são os meus. Eu tenho os meus caminhos. Às vezes Deus está dizendo, não nessa porta. E você está lá. Deus está dizendo, não ali. A frustração aparece quando confundimos expectativas pessoal com promessa divina. Deus não tem compromisso com nossas projeções, se não estiverem alinhados com as promessas dele.
Está tudo bem? Está todo mundo sério? Está tudo bem? Terceiro, a frustração de hoje pode ser a proteção de Deus para amanhã. Às vezes Deus nos frustra para nos proteger. Escuta uma coisa, José teve um sonho, teve uma visão de Deus, que ele seria muito grande, governador. Mas os caminhos que Deus usou para colocar José no trono, confundiu até o próprio José. Porque sabe qual foi o veículo que Deus usou para levar José ao Egito em primeiro lugar? Foi uma cova e depois uma carruagem de escravos. Sabe qual foi o veículo que Deus usou para levar José da casa de Potifar no Egito para a casa do governador, lá no palácio? Foi uma mulher endemoniada e uma prisão. Foi na prisão que José foi encontrado. Para o lugar que Deus havia mostrado há 13 anos atrás. José esperava aceitação. Sabe o que recebeu? Rejeição. Liberdade. Sabe o que recebeu? Prisão. Recompensa. Sabe o que recebeu? Esquecimento. Falou, interpretou o sonho do homem. Falou, quando você chegar lá no governador, lembra de mim. Oh, já, e esqueceu. Algumas vezes Deus vai usar rejeição para promover você. Oh, agora ninguém fala amém, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então não se frustra quando você começar a ser levado por Deus por um caminho que você não esperava ir. Vai falar com alguém hoje? Em cada frustração, Deus estava a posicionar José. A mesma coisa com a Ana. Ana queria conceber. A frustração da Ana de não gerar era parte de um propósito maior para gerar Samuel. E Deus ainda colocou uma penina do lado da Ana, que nascia igual coelho. Todo ano um filho. E ela, meu Deus, me dá um filho. Até um dia chegou o marido dela, você me dá um filho ou eu morro. Mas o que Deus estava fazendo com aquela frustração? Deus estava trazendo uma pressão tal que levaria a Ana a orar, agora não apenas por um filho, mas por um profeta, por um propósito de Deus. E quando Ana dobra joelho naquela pilastra do templo, ela fala, Deus, se o Senhor me der, é como se ela dissesse, Senhor, eu já entendi, o Senhor não quer um filho, o Senhor quer um profeta para essa geração. Então se o Senhor me der um filho, eu devolvo para ti. Às vezes Deus quer te apertar porque Deus quer que você entenda que Deus não quer te dar um casamento, Deus quer te dar um propósito. Às vezes que Deus quer que você entenda que Ele não quer te dar dinheiro, Ele quer te dar um meio de você investir no reino dEle. Às vezes Deus não quer te dar uma profissão apenas. Deus quer te dar um ministério dentro daquela profissão. Alguém está aqui? Já vou terminar.
Na vida do Paulo foi a mesma coisa. Deus fechou porta na Ásia para abrir na Macedônia. Nem toda porta fechada é derrota. Às vezes é direção. É recalculamento ou recalculação da rota. Às vezes Deus não deixou você entrar por alguns lugares esse ano, porque Ele tem algumas outras portas para você no ano que vem. Por fim, não deixe a frustração virar amargura. Hebreus 12:15. Cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote em seus corações. Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz, escuta, amargura afasta você da graça de Deus. Por quê? Porque geralmente quem está amargurado quer justiça. Quem tem mágoa quer o quê? Justiça. Justiça própria. E a justiça própria é o oposto da graça. Graça é favor imerecido. Toda vez que você permite a raiz de amargura, você decai da graça. Você perde a graça. Por quê? Porque você está andando na lei. Você quer cobrar justiça daquela pessoa que te fez alguma coisa. E Deus ensinou, se você não perdoar, eu não te perdoo. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Amargura causa perturbação. Pessoas amarguradas viram perturbadas. Qualquer coisa, ela já acha que é com ela. Você tossiu, assim, está a ver como ele. Você passou, não lhe olhou. Olha como não me olham. Você não mandou mensagem durante a semana. Eu sabia, aqui a essência mudou. Amargura. Pessoas amarguradas viram perturbadas. Vivem sem paz e tiram paz dos outros. E o que a amargura faz para além de perturbar? Por meio dela, muitos são contaminados. Tem pessoas, de repente, já não se dá com o pastor. Por quê? Quando o pastor para calcular, olhar na agenda e falar, mas quando foi que eu perturbei essa pessoa? Não acha. Mas por quê? Porque ela conversou com alguém que está perturbado. É verdade ou não é? É. Muitos, por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, Paulo está dizendo, Hebreus está dizendo, você tem que tomar cuidado para que a raiz de amargura não entre em você. Porque se ela entrar em você, vai te tornar uma pessoa perturbada, e não somente perturbada, você vai tornar outras pessoas perturbadas também, porque a amargura contamina. A amargura é que nem cigarro. Você fica perto de alguém que está a fumar. Quando ele terminar de fumar, você parece que fumou também. Contamina. Então, não fique perto de pessoas amarguradas, porque você será o próximo a ser contaminado. Se você conversar com alguém e sentir que ele tem cheiro de amargura, estou te dando um conselho. Por quê, pastor? Porque você será o próximo. Oh, yes.
Irmãos, eu quero partilhar sabedoria. Esse mês é mês de sabedoria. Você está recebendo isso no seu coração? Não brinca com pessoas amarguradas. Não brinca. Por quê? Porque elas sempre carregam um ar de piedade. Elas sempre são vítimas. E o outro sempre é um vilão. A frustração não tratada vira incredulidade. Se você não guardar seu coração, você vai virar um incrédulo por causa da frustração. Ah, Deus não fez, Deus não faz. Quer saber de uma coisa? Eu também não acredito que Deus faz. Você vira uma pessoa cética. É isso. Quando eu chegar aqui e falar, Deus vai fazer um milagre na tua vida, pode começar a te incomodar isso. Por quê? Porque você carrega uma frustração que te tornou incrédulo. Eu não acredito mais em ninguém, não confio em homens. Isso é o quê? Incredulidade. É resultado de quê? De uma frustração. Já conheceu alguma mulher assim? Homens não prestam. Outras até começam a se relacionar com mulheres iguais por causa de alguma frustração com homens. Por quê? Aquela frustração as tornou incrédulas para relacionamento. A maioria de mulheres que se relacionam com outras mulheres carregam uma frustração de um relacionamento mal sucedido com algum homem. Ou foram abusadas, violentadas sexualmente, traídas, rejeitadas, maltratadas. Tem algum trauma do passado. A mesma coisa com homens também. Sim, também. Vocês não sabem, vou vos contar. Está cheio de homens frustrados aí fora. Começam a posar de fortes, de machão. Tem frustrações aí. Inatingíveis. Isso tudo é só muro. É proteção que ele está a criar. Tem frustração atrás. Agressivos. Aquela agressividade que ele está a criar é um meio de proteção para ele. Para não ser machucado de novo. Deixam de ser carinhosos. Não, mulher tem que sofrer mesmo. É porque tu sofreu. E enquanto você não tratar essa raiz de amargura, você nunca será feliz com ninguém. Porque você se tornou um incrédulo. Está a fazer sentido o que eu estou a falar aqui hoje? Então a frustração nos torna pessoas incrédulas. Então toda incredulidade tem um pouco de frustração atrás. A frustração traz comparação. Pessoas que toda hora comparam tem um grau de frustração. Você ama mais o fulano, não ama a mim. Você...
Você sempre dá privilégio, esse não dá para mim. Ele está a ver coisas sempre está a comparar. A mulher zanga um pouco com ele, às vezes no meio da conversa, alguma coisa. Está a ver? Então, você está a dizer que eu não sou melhor do que ele? Desânimo! A frustração causa desânimo. Pessoas desanimadas carregam um pouco de frustração. Esperavam alguma coisa, não aconteceu, está frustrado. Mas hoje Deus quer te curar dessa frustração. Posso ouvir um amém? Deus quer te curar do desânimo hoje. Diga aleluia! Deus quer te curar da incredulidade hoje. Diga aleluia! Deus quer te curar do espírito da comparação. Diga aleluia! Frustração também causa distância de Deus. Falta de oração. Perda de sensibilidade espiritual. Quando eu terminei a escola industrial, eu preparei para fazer exame de admissão para entrar no Instituto Industrial. E naquele ano, todo aquele ano, eu tinha conhecido a Deus, batizei naquele ano, comecei a buscar a Deus, e eu gerei muita expectativa de que Deus ia me colocar no instituto. Só que eu não estudei como deveria estudar, porque Instituto Industrial é um instituto não sei hoje, era muito concorrido. Todos os alunos que saíam da escola industrial e os que vinham do ensino geral queriam entrar no Instituto Comercial, porque já saía de lá com emprego. Na defesa, lá no instituto, já tinha empresa, já assistia defesa para contratar logo depois que terminava a defesa. Então todo mundo queria entrar lá. Então certamente tinha pessoas muito bem preparadas no exame de admissão. E eu fui, chumbei. E naquele ano virei as costas para Deus. Deus não existe, Deus me abandonou, Deus não sei o quê. Frustração! Afastei de Deus. Comecei a beber. Sim. Fui fazer ensino geral, mas no ensino geral não queria saber de Deus. Por quê? Frustração. Afastamento de Deus. Insensibilidade espiritual. Falta de oração. Por quê? Porque eu oro e Deus não faz nada, então por que orar? Mas Deus está a dizer, eu sei o que eu estou a fazer. Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. Eu sou Deus. Eu tenho meus caminhos. Por fim, último ponto. Nem é o último ponto, meu Deus. Mas eu tenho que terminar. Talvez semana que vem eu continue. Mas vou falar esse ponto aqui. Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não vemos nada. João 3,17. Mas dá para eu falar rapidamente. Diz assim, Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Diga para alguém, o que Deus está a fazer, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então fica calmo. Alô? O que eu estou a fazer, não compreendes agora,
Mas vais entender depois. Pastor, não está a fazer sentido. Não está mesmo. Mas uma hora vai fazer sentido. No final vai fazer sentido. No final você vai entender. Porque Deus está a fazer alguma coisa. Posso ouvir um aleluia? Pastor, como guardar o coração das frustrações? Rapidamente, para nós terminar. Primeiro, confessando a dor a Deus. Frustração escondida vira veneno. Salmos 51, 17. Vamos rápido nos versículos. Sinceridade e submissão ao governo de Deus vai trazer cura para você. Então abre, faça uma oração sincera para Deus. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não o desprezará. Deus não despreza quebrantamento. Então apresenta a sua dor para Deus, chega para Deus e fala: Deus, está muito difícil. 2025, talvez se esse é o caso, Senhor, eu cheguei aqui arrastado. Não está fácil, Deus. Eu aprendi desde cedo a oração sincera. Tem irmãos que oram, mas oram oração assim, chega na presença de Deus: oh Deus altíssimo, magnífico, poderoso, soberano, tu altíssimo, tu que estás às mais altas nuvens. Oração sincera é: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu estou, mas eu confio no Senhor. Essa oração Deus ouve. Faz uma oração sincera, Deus vai te curar. Posso ouvir um aleluia? Segundo, então falar como guardar o coração das frustrações. Lembra do que Deus já fez. Lamentações 3, 21 a 24. A gratidão é a cura para a frustração. Mas para você ser grato, às vezes você precisa lembrar do que Deus fez. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só o que está a dizer Salomão. Lembra daquilo que pode te dar esperança. Traga à memória como Deus é bom, o que Deus já fez, como Deus agiu, situações em que você olhava e dizia não tem mais jeito, e de repente Deus veio e mudou tudo. Traga à memória essas coisas, porque elas vão trazer esperança no seu coração. Às vezes quando eu vou orar, eu fico 1 hora agradecendo a Deus, lembrando de onde Deus me tirou, como Deus me encontrou. Como se Deus não tivesse me encontrado, eu teria morrido. Como eu já passei por quase morte umas 3 ou 4 vezes naquela época. E eu trago a memória e eu agradeço a Deus. Porque eu falo: Deus, o Senhor me deu vida. Sabe, se eu não tenho o que eu quero agora, não é nada diante do que Deus já me deu lá atrás. O Senhor me deu vida. Então, traz a memória o que vai te dar esperança. Para de sorremoer coisas que não deram certo. Ah, não aconteceu. Ah, não. Começa a trazer o que vai te dar esperança. Vamos render as nossas expectativas à vontade de Deus. Mateus 6,10, Jesus ensinou a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Faça a tua vontade, Deus. Eu queria que acontecesse assim, mas não aconteceu. Faça a tua vontade, Senhor. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Então eu quero a tua vontade, Senhor. Não a minha era essa, mas se não é a sua, faça a tua vontade, Senhor. Por quê? Porque se a vontade de Deus se manifestar na sua vida, você nunca vai se arrepender. Porque Romanos diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e ela é agradável. Quarto e penúltimo, mantendo a fé ativa, mesmo sem resposta. Abacuque 3, 17 e 19. Continue orando, continue crendo, continue movendo, mesmo que você não esteja vendo nada. 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, frustre, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, a minha fonte de renda tenha se perdido, e nos currais não haja mais gado, não tem provisão, não tem sustento, estou desempregado, ainda que isso aconteça,
Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu me alegro quando Ele provê, mas eu me alegro na sua salvação. Porque a salvação vale mais do que qualquer coisa. É tempo de aprendermos a nos alegrar, não apenas nas bênçãos, naquilo que Deus coloca nas nossas mãos, mas nos alegrarmos na salvação. Eu sou salvo. O maior milagre Deus já fez em mim, a minha salvação. Por fim, entendendo que Deus tem um plano perfeito. Deus tem um tempo perfeito. O tempo de Deus não atrasa, Ele amadurece. Provavelmente Deus está a amadurecer você para o tempo da resposta. Deus está a amadurecer você para o tempo da resposta. Posso ouvir um aleluia? Se coloca de pé, por gentileza.